Então, no que se refere às relações humanas no trabalho, a gente também tem que entender que tem algumas coisas que a gente tem que evitar. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns errinhos que a gente considera que devem ser evitados. São 4, para ser mais exato. Alguns livros trazem mais, outros trazem menos, de acordo com o que a gente fala em relações humanas, mas aqui eu vou apontar os 4, tá? Principais. Primeiro deles, falta de empatia. O que quer dizer isso, gente? É quando eu não consigo entender e me colocar no lugar do outro. Como eu falei anteriormente, quando você vê alguém com problema, quando você vê alguém com dificuldade, você tem que ter a capacidade, mais que capacidade, você tem que ser, uma pessoa que consiga se colocar no lugar do outro e imaginar o que você faria naquela situação ou como você reagiria naquela situação. Então, se eu consigo me imaginar no lugar do outro, se eu consigo entender o que o outro está passando, assim eu vou conseguir ajudá-lo da melhor forma possível. Porque a empatia é isso, é você ser tolerante, mais que tolerante, não seria uma palavra suficiente. Você ser simpatizante, você entender o sofrimento do outro, você querer buscar da melhor forma possível que o outro também esteja bem, assim como você está. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você entende o outro, você evita conflito. Você consegue realizar o seu trabalho de uma forma melhor, porque você fala assim, eu entendo que você não está num momento muito bom, eu entendo que nesse momento não deu para realizar a atividade da forma que foi pedida, e eu vou te ajudar. Agora, quando você não tem a empatia de se colocar no lugar do outro, você vai brigar, você vai discutir, você vai apontar o dedo, lembra que eu falei da questão de apontar o dedo? Não vai conseguir entender que aquela pessoa naquele momento não estava bom, não estava certo, não deu certo o que ela planejou. Então a empatia é colocar no lugar do outro e entender isso. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo, simbolicamente falando, entender o sofrimento do outro, entender a dor do outro, entender a necessidade do outro, seja de ajuda, de compreensão, né? Então, isso é extremamente importante. Quando a gente fala, então, de coisas que devem ser feitas, né? A empatia é uma delas. Então, a empatia tem que estar presente numa relação ali, seja na empresa ou até mesmo pessoal. Você tem que ter. E quando falta isso, o conflito acontece. Quando eu não consigo entender o outro, o conflito acontece. Eu preciso me colocar no lugar do outro, entender o que ele está passando. Então, falta de empatia é um grande problema. Desrespeito é o outro, porque se eu não tenho empatia, se eu não entendo o outro, eu não sei lidar com o que o outro está passando. Eu não sei lidar com as diferenças, eu não sei lidar com as ideias dele, eu não sei lidar com nada que acontece. Tem desrespeito, eu não entendo aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não me coloco no lugar daquela pessoa, eu não estou a favor daquela pessoa. Então, olha bem, totalmente contrário à ideia de empatia. É total falta de empatia. E mais que isso, além de você não conseguir se colocar no lugar do outro, você aqui passa para o outro lado. Você agride, você ofende. Tá? Essa agressão não precisa ser física, gente. A gente está falando aqui dos comentários grosseiros, ofensivos, aquela maneira rude de falar com o outro. Quando você chega, porque isso, porque aquilo, porque você não fez, você é um chato, você não sei o quê. Às vezes até palavrões saem ali, mesmo no ambiente de trabalho, que não é um lugar adequado. Né? Eu particularmente acho que palavrões não cabem em qualquer lugar, porque é extremamente desrespeitoso com o outro. Né? Quando você usa esse tipo de linguajar, nós estamos falando de um ambiente de trabalho, onde você tem que ter uma linguagem mais formal, onde você tem que mostrar que você é uma pessoa que sabe lidar com o outro. E quando eu começo a agredir o outro, porque eu não concordo com as ideias dele, porque eu não concordo com o jeito como ele é, olha bem, o jeito como a pessoa é, aí você está excedendo. Então, falta de respeito é um grande problema. Arbitrariedade, aí vem de cima. Se aqui, nos dois, a questão de falta de empatia e a questão de desrespeito pode ser em todos os âmbitos, a arbitrariedade vem aqui de cima. É quando alguém do alto, dos líderes, gestores, chefe, manda coisas para você fazer, pede coisas para você fazer, que não são compatíveis. Coisas que te deixam bravos, decepcionados, coisas que te deixam
desanimados. Porque você fala, nossa, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Isso tudo só causa o quê? Desmotivação, insatisfação, porque você se sente até agredido de certa forma. Nossa, mas eu tô aqui há tanto tempo, por que né, pediu para fazer isso, e sendo que é algo que não é, né? Eu tenho capacidade de fazer muito mais, por que está me pedindo apenas isso? Ou por que está me agredindo, né? Porque às vezes fala alguma coisa de forma grosseira, que daí entra lá a questão do desrespeito, né? Mandando, né? Tipo, pisando, julgando aquela pessoa, e aí a pessoa fala, não me senti bem, eu não quero continuar lá. Tá? Então a arbitrariedade é você delegar tarefas e coisas que não estão ali de acordo com o profissional. Você tem que olhar o profissional como profissional, e não como amigo, como colega. Por isso que às vezes acontece isso. Muitas vezes o que está lá em cima, o líder, ele enxerga o outro como qualquer um, e ele não consegue separar o profissional do lado pessoal. Né? Promove um amigo, mas não promove um profissional bom, então isso causa desmotivação. Né? Passa uma pessoa na frente da outra, paga mais para um do que para outro, não tem essa igualdade de salários, tudo isso, né? Todo esse contexto que a gente acaba vendo. Então isso é arbitrariedade. É muito ruim quando você tem isso numa empresa. Excesso de competitividade, desculpa. Gente, isso também é péssimo. Empresa que faz competição para ver quem vende mais, quem ganha mais, quem faz mais, quem faz isso aqui. Tem um lado positivo quando você estimula uma competição saudável. Bem, estimular uma competição saudável é bom, mas quando você estimula no sentido de um passar por cima do outro, um ganhar mais que o outro, um se sobressair mais que o outro, isso não é positivo. Porque todos têm que trabalhar em prol de um bem, um cooperar com o outro, para que todos tenham um destaque bom ali na empresa, e não um querendo passar por cima do outro. Então, excesso de competitividade não é bom também. Tá? E aí, se de um lado eu tenho esses 4 pontos são ruins, como que eu vou promover isso? Como que eu vou transformar isso de uma forma positiva? Aquilo lá é o que não fazer. E agora, o que fazer? Então, a primeira coisa que a gente entende é que quem é responsável por fazer isso é o recursos humanos. É quem trabalha com a questão de gestão de pessoas. Ele vai trabalhar com essa questão. E ele vai pontuar o quê? Que é importante ter numa empresa? Um plano de carreira. Quando você está numa empresa, você quer um plano de carreira. Porque você tem que saber até onde você vai. Você tem que ter um sistema de avaliação. É ótimo ter um feedback. Porque quando eu tenho feedback numa empresa, olha lá, eu tenho plano de carreira, eu tenho feedback, eu consigo saber até onde você consegue ir. Eu consigo avaliar a pessoa, ver o que ela pode melhorar, onde ela pode crescer, o que ela está fazendo de errado e tem que mudar. Então esse feedback é extremamente importante, é uma avaliação do profissional. Gente, não é uma avaliação da pessoa, é uma avaliação do profissional. Eu vou treinar a equipe na questão de inteligência emocional. Isso é extremamente importante. Porque a inteligência emocional é saber lidar com o outro. Eu tenho que saber lidar comigo mesmo e eu tenho que saber lidar com o outro. Isso é inteligência emocional. E tem gente que não sabe fazer isso. Uma comunicação eficaz também é importante. Gente, quantas vezes a pessoa não entende o que o outro falou? A empresa manda tal informação, chega aqui de uma forma diferente e as pessoas fazem ali uma confusão e acaba gerando um monte de discórdia, porque não entenderam. Tá? Então, olha lá, se nós temos ações arbitrárias, elas ferem o orgulho dos colaboradores, porque é aquela coisa que a pessoa se sente ofendida. Nossa, mas por que nós não temos direito a isso? Por que não coloca isso? Por que a gente não... Então as pessoas começam a questionar. E quando elas começam a questionar isso, você percebe que o colaborador não está feliz, que o funcionário não está feliz. Então ele vai querer mudar. Também, com relação, eu falei sobre o desrespeito, aqui entra justamente nesse conceito. Eu tenho que promover a diversidade no ambiente de trabalho. A gente falou sobre diversidade, sobre como que é complicado numa empresa onde ela não tem o seu hall de funcionários ali. Diversidade. Diversidade, gente, não é só as pessoas de cores diferentes ou de raças diferentes, etnias diferentes, né? Cada um usa um termo, uns para agredir, outros para ser politicamente correto. Aqui nós estamos falando de entender que temos que ter pessoas de todos os tipos. Esses eventos, aqui eu também estabeleci eventos, ajudam o quê? A interação e integração. O que é isso? Vamos ter uma palestra motivacional, vamos ter um evento, vamos fazer um churrasco.
Parece uma coisa boba, mas quando a ideia é de integração, de interação, de união entre as pessoas, tudo é válido. E quem que tem que fazer isso? A liderança. Mas a liderança, ela estimula a competitividade, né? Pensando ali no bem maior. Ela tem que cuidar dos excessos, porque ela não pode se exceder. Ela tem que saber que tem um limite nessa questão. Mas ela está estimulando as pessoas a crescer cada vez mais, a serem mais dentro da empresa, de uma forma positiva. Não no sentido de um passar por cima do outro. Tá? Então é extremamente importante, para a gente poder fechar essa questão aqui, ó, que a gente tenha o quê? Métricas previamente estipuladas, desculpa. Que isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho essas metas, quando eu faço isso enquanto empresa, enquanto gestor, eu consigo elaborar e pensar na relação humana, no trabalho como um todo, porque se eu não valorizo o profissional que está ali junto comigo, se eu não valorizo as pessoas que estão ali do meu lado o tempo inteiro, se eu não estimulo, se eu não incentivo, se eu não respeito, eu não vou ter um retorno enquanto profissional na empresa. Eles vão desistir, eles vão sair, eles vão mudar. Por quê? Porque está, afastando as pessoas. Então, ao invés de eu ter um clima harmônico, um clima bom, gostoso, divertido, que as pessoas gostam de trabalhar. Olha bem, a pessoa se sente bem indo trabalhar nessa empresa. Eu vou ter justamente o contrário. Eu vou ter um clima pesado, um clima denso, um clima ruim, que as pessoas não veem a hora de sair. Então, as pessoas vão trabalhar naquela empresa pensando simplesmente uma coisa: eu trabalho lá para ter meu salário. Ou eu trabalho lá porque paga bem. Mas ele não trabalha porque ele gosta, ele não trabalha porque é divertido, ele não trabalha porque ele se sente bem. Ele trabalha simplesmente porque ele recebe o salário dele. Então, relações humanas é extremamente importante a gente entender que no trabalho é tão importante quanto na sua vida pessoal, porque é saber lidar com o outro, é interagir com o outro. Ok?